Boa noite e bem-vindo ao Jornal. Hoje, dia 1º de maio, dia em que celebramos o Dia do Trabalhador. Vamos às notícias. O Presidente da República, Daniel Chapo, reconhece a persistência de desafios como o elevado custo de vida e a necessidade de melhores rendimentos para os trabalhadores moçambicanos, tanto do setor público como privado. Em meio à insatisfação de trabalhadores do setor privado face aos recentes reajustes do salário mínimo e ausência de atualização salarial no setor público, o Presidente da República, Daniel Chapo, dirigiu uma mensagem à nação por ocasião do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Na sua comunicação, o chefe de Estado enquadrou a data como um momento de homenagem, reflexão e renovação de compromisso coletivo com o trabalho digno, a justiça social e o desenvolvimento do país. Dirigindo-se a trabalhadores de todos os setores formais e informais, Chapo enalteceu a dedicação, a resiliência e sentido patriótico da classe laboral, sublinhando o seu contributo para a recuperação gradual da economia nacional e para o progresso de Moçambique. Por outro lado, reconheceu a persistência de desafios como o elevado custo de vida, a necessidade de melhores rendimentos, a criação de mais emprego digno, o reforço da proteção social e segurança no trabalho e a melhoria das condições laborais. Face a este cenário, reafirmou o compromisso do governo em continuar a implementar políticas orientadas para a defesa dos direitos dos trabalhadores, promoção de investimento e garantia de que o crescimento econômico se traduza em benefícios concretos para os cidadãos. Daniel Chapo apelou ainda ao aumento da produtividade como condição essencial para a construção de um país mais próspero. Este ano, as celebrações do Dia Internacional do Trabalhador decorrem sob o lema OTM Central Sindical, 50 anos na luta pelos direitos laborais e sindicais, destacando o papel histórico dos trabalhadores e das organizações sindicais na defesa dos seus direitos e na promoção do diálogo social. A ministra do Trabalho afirma que os trabalhadores devem valorizar a aprovação das novas percentagens do salário mínimo num contexto em que a economia nacional enfrenta um cenário de recessão. Ivete Alane falava hoje na cidade da Matola, província de Maputo, durante as celebrações do Dia do Trabalhador. A negociação dos salários mínimos é feita pelos empregadores pelos empregadores e pelo sindicato, pelos trabalhadores, e o governo faz a mediação, observa, orienta o processo como um todo. A situação econômica do país é conhecida por todos nós. O processo de negociação salarial tem como base fundamental o desempenho econômico. E se tivermos tido alguma tensão neste processo, vamos perceber que o desempenho econômico de 2025, que é a base para a negociação do salário mínimo, não foi dos melhores, foi relativamente negativo. Então, o processo da negociação do salário mínimo foi feito num contexto de recessão econômica. E nós temos que celebrar o fato de termos conseguido estas percentagens, cerca de 2,65% mínimo até mais ou menos 9%. E eu acho que isto tem que ser celebrado num contexto de recessão econômica em que nós estamos a viver. O presidente do Podemos, Albino Forquilha, felicita aos moçambicanos pelo Dia do Trabalhador, sublinhando que, apesar de ser uma luta antiga, o país ainda está longe de garantir condições de trabalho dignas. Mesmo assim, o líder da oposição reconhece avanços na proteção social e na fixação de salários mínimos, mas considera-os insuficientes para responder às necessidades das famílias. Maio, Dia Internacional do Trabalhador, uma data que homenageia a luta histórica por direitos, melhores condições de trabalho e justiça social, conquistadas ao longo de décadas de mobilização em vários países, marca o fim de jornadas de trabalho abusivas que chegaram até 17 horas diárias de trabalho. Em Moçambique, a data é marcada por reflexões sobre os desafios do emprego, dos salários e da proteção social, num contexto em que o trabalho digno ainda está longe de ser uma realidade para muitos trabalhadores.
Por ocasião da data, o líder da oposição, Albino Forquilha, lamentou que as celebrações ocorram no momento em que o país continua a enfrentar dificuldades no acesso ao emprego e a melhores condições salariais, apelando a mudanças estruturais que garantam mais oportunidade e dignidade no trabalho. Que é o Dia, de facto, dos Trabalhadores, tem uma história longa, desde 1886, na luta do trabalhador pela melhoria das condições. E no caso de Moçambique, ainda estamos muito longe de sermos um trabalhador digno e valorizado. A concertação social que foi feita recentemente e os salários que foram aprovados, salários mínimos, estão muito longe de responder às necessidades de um cabaz de família moçambicana hoje. Para Albino Forquilha, o Estado moçambicano deve investir mais na criação de condições econômicas e sociais que atraiam investimento e possam gerar emprego, bem como garantir trabalho digno. O Estado moçambicano tem que criar condições políticas, não é? Sociais, econômicas, por forma que investimento exista neste país, flua neste país e os moçambicanos tenham oportunidade para o trabalho. Albino Forquilha disse ainda que só com mais investimento será possível produzir riqueza e essa riqueza deve refletir-se em melhores salários e condições de vida para os moçambicanos. O economista Adriano Nhambona considera que o 1º de maio em Moçambique está longe de ser um momento de celebração, sendo antes marcado por dificuldades econômicas, desemprego elevado e baixos salários, que não permitem aos trabalhadores satisfazerem as suas necessidades básicas. Celebra-se esta sexta-feira em todo o mundo o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Convidado a pronunciar sobre o contexto econômico em que a data é assinalada em Moçambique, o economista Adriano Nhambona considera a efeméride um momento de reflexão crítica. Para Nhambona, trata-se mesmo de um dia de lamentações, tendo em conta o elevado desemprego e a fraca capacidade de absorção da mão de obra no país. Vamos para 1 de maio para, mais uma vez, lembrar que as nossas condições de trabalho, os nossos salários, não são condignos para nós. Segundo explica, os trabalhadores empregados enfrentam dificuldades, uma vez que os salários oferidos não são suficientes para garantir uma vida digna, levando muitas famílias a viverem em condições precárias. Não sei se lembra que nós fomos recentemente considerados o número 2 de trás para frente, não é? Então, se a nossa pobreza está nesses níveis, estamos a dizer que dentro do país temos muitas dificuldades, não é? Este economista apela à necessidade de ações conjuntas, destacando o papel do Estado, das empresas e dos próprios cidadãos na busca de soluções, incluindo iniciativas de empreendedorismo e maior dinamismo econômico. Os braços. Temos que arranjar soluções individuais, coletivas, as nossas instituições públicas também, as empresas também têm que fazer esforço para criar condições para que tenhamos dias melhores no futuro, porque neste momento estamos apenas a sobreviver. Sobre o recente reajuste dos salários mínimos, Nhambona entende que os valores aprovados resultam de um consenso possível entre empregadores, sindicatos e o governo no âmbito da Comissão Consultiva do Trabalho. Valorizei pouco essas negociações, porque a minha perspectiva é que dentro da empresa tem que haver um consenso, uma negociação interna dentro da empresa para perceber que, olha, pode pagar mais ou pode pagar menos. Afinal de contas, quem conhece melhor a empresa é o trabalhador. Então, eles sabem em que ambiente está a viver, se vale a pena ou não vale a pena. Porque se a pressão for feita de cima, corre-se o risco de as empresas fecharem por não suportar os custos de produção. Então, eu penso que os sindicatos têm que ser mais proativos dentro das empresas antes de irem para a Comissão Consultiva de Trabalho. Porque as condições objetivas estão nas empresas, são visíveis, todos sabem. O nosso patrão ontem faturou tanto. Quer dizer, conhecem realmente a empresa, o que ela é. Então, podem conversar
e melhorar ainda mais. Porque se formos por essa média do CCT, há empresas que vão continuar a ganhar muito mais do que os seus trabalhadores ganham. Então, eu penso que... A este respeito, Nyamona defende o equilíbrio entre os interesses das empresas e o bem-estar dos trabalhadores, sugerindo maior diálogo interno nas organizações e uma atuação mais proativa dos sindicatos para garantir melhores condições laborais. O secretário-geral honorário do Podemos acusa o presidente da formação política de agir à margem da lei e dos instrumentos normativos internos ao decidir de forma unilateral sobre a realização do Congresso. Segundo Hélder Mendonça, esta postura demonstra que Albino Forquilha estará a evitar o evento por já se encontrar fora do mandato, sendo o Congresso o órgão competente para a eleição de um novo presidente. Hélder Mendonça, secretário-geral honorário do Podemos, foi o convidado do especial informação desta quinta-feira, onde abordou a providência cautelar submetida ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O objetivo é a declaração da caducidade dos órgãos sociais do partido, incluindo a liderança de Albino Forquilha, cujo mandato de 5 anos previsto nos estatutos já terá sido ultrapassado. De acordo com Mendonça, o líder do Podemos estará a protelar a realização do Congresso, instância onde deveria ser eleito um novo presidente. A relevância do Congresso é que ele devolveria a segurança jurídica da nossa instituição, ou devolveria a legitimidade tanto dos membros dos órgãos como do próprio presidente do partido. Portanto, quando isto não acontece, numa altura em que nós já estávamos fora do período, foram sendo tomadas decisões. E há uma tendência interna que vem da liderança de tentar postergar o Congresso para o 2028. Questionado sobre as alegações de Albino Forquilha, segundo as quais não se encontra fora do mandato, e de que o partido estaria a criar condições para garantir a participação de todos os membros no Congresso, Mendonça afirmou que a decisão sobre a realização do Congresso não é da competência exclusiva do presidente. Portanto, não pode ser decidido tão simplesmente por um presidente, que é uma figura representativa. O presidente não decide dentro do partido. Quem decide são os órgãos. Então, não querendo convocar o Congresso pelas razões que ele invocou, deveria ter apresentado a questão ao órgão, o órgão poder resolver esta questão e dar por determinada resolução. Mas ainda assim, tal resolução não pode de forma alguma estar acima dos instrumentos normativos. Sobre a possibilidade de a providência cautelar, caso seja favorável, colocar em causa a autonomia do partido, tal como consagrado na Constituição, Mendonça defende que o Tribunal irá deliberar com base nos estatutos da formação política. Quem decidiu sobre a periodicidade ou a validade do mandato da nossa organização fomos nós. E nós somos obrigados, a priori, a obedecer aquilo que diz a Constituição. Não podemos criar nós as nossas normas ou dizer que, não, os nossos mandatos são válidos por 7 ou 8 anos. Sendo que a lei-mãe, do Estado de Direito Democrático, ela determina 5 anos. Refira-se que, para além desta providência cautelar que contesta a validade dos órgãos do partido, Hélder Mendonça já havia submetido uma ação no Tribunal Administrativo solicitando uma auditoria às contas do Podemos. O membro sénior da Renamo, Fernando Mazanga, manifesta reservas em relação ao diálogo nacional inclusivo em curso, classificando o processo como uma bomba-relógio por duvidar da sua eficácia na resolução da crise que afeta o tecido político e social moçambicano. Mazanga acusa ainda o governo de violar de forma sistemática os acordos de paz firmados com o antigo líder da Renamo, Afonso Dhlakama, figura histórica, falecida em 2018.
A segunda fase do Diálogo Nacional Inclusivo em Moçambique arrancou a 10 de março de 2026, centrando-se na auscultação das zonas rurais e distritos anteriormente não abrangidos por limitações logísticas. Com a duração de 2 meses, esta etapa visa recolher contribuições de base para reformas políticas, econômicas e sociais, consolidando o processo participativo iniciado em 2025. Para abordar o estágio atual do diálogo, a MBC-TV convidou Fernando Mazanga, membro sénior da RENAMO, que criticou a condução do processo, considerando que os atuais signatários são apenas fauna acompanhante e que a exclusão de figuras-chave da oposição compromete uma verdadeira reconciliação nacional. Não gostaria de ser ave de mau agouro. Não gostaria. Bater na madeira. Mas não acredito que possamos ter fruto positivo. Porque... Mas o presidente do SUF está lá no diálogo. Tem pessoas lá. Como é que o Mazanga está a conspirar contra uma coisa que o seu presidente assinou? O presidente do SUF pensou, submeteu à comissão política. A comissão política analisou. E então isto tudo foi assumido como tal. Então o partido está oficialmente representado. Mas a minha opinião pessoal, como Fernando Mazanga, sem querer institucionalizar a minha opinião, é que tenho sérias dúvidas. Na ocasião, o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições avançou que o antigo líder da RENAMO tinha uma visão de estruturar a Constituição da República, mas o governo ignorou os seus ideais. Um dos princípios que o presidente da Câmara queria que fosse respeitado era que, para a constituição de um novo Estado democrático, com eleições livres, justas e transparentes, o presidente da Câmara já tinha uma visão sobre este assunto. Você vai falar da CNE? Sim, dos órgãos eleitorais. Ele já tinha uma visão sobre isso. Não. De facto, quando nós conseguirmos ultrapassar estes assuntos, não precisamos ter partidos políticos como está. Não. Mas agora, o que é preciso para podermos chegar a essa fase? Primeiro, nós tínhamos que fazer um governo de transição para a criação de bases aonde esta democracia vai se sustentar. Estes e outros assuntos serão abordados daqui a pouco no Espaço Especial de Informação aqui na MBC-TV. Vamos agora observar um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play, a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados.
Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. Programa de desenvolvimento. Programa de desenvolvimento de grade. A MBC-TV é o seu canal de informação e transformação. Aqui, o jornalismo vai além da notícia. É uma ferramenta de cidadania. De hora em hora, você acompanha os factos que moldam o país e o mundo. Com reportagens exclusivas, boletins atualizados e análises profundas, garantimos informação com credibilidade e imparcialidade. Nossos programas corporativos destacam boas práticas, inovação, responsabilidade social e os bastidores do setor produtivo nacional. Ajudamos a compreender conteúdos de economia e literacia de negócios. Tudo de forma prática, didática e acessível. Explicamos o funcionamento do sistema jurídico, direitos do cidadão e mudanças legislativas que impactam a sua vida. A democracia se constrói com diálogo. Aqui promovemos debates plurais, sempre de olho na procura das soluções para o país. A transformação começa na comunidade. Damos visibilidade a projetos sociais e iniciativas ambientais que impactam realidades e inspiram novas gerações. Os telespectadores passam a ter uma programação diversificada e de qualidade. Com um painel de renomados comentadores e focados na informação, apresentamos um conteúdo que transforma. MBC-TV, conectando o mundo. Programa de Desenvolvimento de Graduados da HCB? É isso mesmo. É moçambicano, concluiu recentemente o ensino superior ou o ensino técnico profissional? Então este anúncio é para si. 70% das vagas de estágio serão alocadas a mulheres. Venha fazer parte de uma das maiores empresas de produção de energia de África. Saiba mais em www.hcb.co.mz. Estamos de volta ao jornal. O músico moçambicano Stewart Sukuma não vê problemas nas regalias recentemente aprovadas para os ex-presidentes da República. Contudo, diz pecarem por estarem distantes da realidade vivida pelos moçambicanos. Em relação à situação socioeconômica do país, o também ativista social diz que a mudança deve começar do povo, desde a sua forma de pensar, criticar e de agir. Uma das vozes mais sonantes da cultura moçambicana decidiu colocar o dedo na ferida e abordar alguns dos assuntos mais sonantes do debate público no país. Stewart Sukuma, uma das vozes que mais intervieram durante as manifestações pós-eleitorais, abordou a questão das regalias recentemente aprovadas para os ex-presidentes da República. Não tem problemas nenhuns, desde que o povo não sofra com essas coisas. E eu acho que o maior problema é a distância que existe
entre aquilo que o povo tem e aquilo que essas pessoas têm. E olhando para se houver um equilíbrio, nós conseguimos que não haja fricções nisso. Então, o maior problema é o fosso que existe entre essas duas vertentes. É só isso. O nível de pobreza disparou nos últimos 10 anos. Moçambique agora é apontado como o segundo país mais pobre do mundo, segundo o Banco Mundial. As diferenças continuam a ser gritantes, os ricos continuam a ser cada vez mais ricos e os pobres continuam a ser cada vez mais pobres. Que comentário faz sobre isto? Que rumo Moçambique está a tomar? O que eu acho é que o povo moçambicano, como povo, tem que se olhar para si próprio, para dentro de si. E começarmos nós com a mudança. A mudança tem de ser feita entre nós próprios, temos que mudar nós próprios, a forma como nós abordamos os assuntos, a forma como nós criticamos, a forma como nós agimos. E uma das coisas que tu vês que é patente quando tu vais no tráfico, no trânsito da cidade, o trânsito é o espelho real daquilo que é o comportamento das pessoas. E é bom ou é mau o comportamento? É mau, é muito mau. Segundo Stewart Sukuma, o país não está nada bem e que precisa do envolvimento de todos os moçambicanos para que a situação possa melhorar. Entende que ainda não é chegada a altura de avaliar o desempenho do atual governo pelo fato de estar no poder há pouco mais de um ano. Perante o bloqueio do Estreito de Hormuz, agravado pelo conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irão, começam a surgir soluções para contornar um dos principais gargalos energéticos do mundo. A petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos, a DNOC, presente no projeto de gás natural do Rovuma, em Moçambique, anunciou aos clientes a possibilidade de carregamento de crude fora do Golfo através do terminal de Fujairah, ligado por oleoduto às áreas de produção no interior. Com o mundo em sobressalto devido ao conflito no Médio Oriente, começam a emergir soluções para mitigar o eventual impacto econômico global provocado pela escassez de petróleo. A ADNOC surge como protagonista desta iniciativa, cuja estratégia de contornar o Estreito de Hormuz evidencia uma reorganização do comércio global de petróleo, com produtores a procurarem rotas alternativas para reduzir os riscos logísticos e garantir o fornecimento em contexto de guerra. A alternativa proposta permite exportar petróleo morbaz de baixo teor de enxofre e preferido para a produção de combustíveis limpos através de um oleoduto desde Abu Dhabi até Fujairah no Golfo de Omã, evitando a passagem pelo sensível Estreito de Hormuz. Com uma capacidade estimada em cerca de 1,8 milhão de barris por dia, esta infraestrutura ganha relevância numa altura em que o tráfego marítimo na região caiu drasticamente devido ao bloqueio e às tensões militares. A redução do fluxo de navios, de mais de 100 por dia para apenas alguns, está a pressionar toda a cadeia de abastecimento, desde seguradoras até operadores logísticos, aumentando custos e incertezas. Neste contexto, a opção de Fujairah surge como uma resposta prática ao risco crescente, permitindo aos compradores reduzir a exposição a atrasos, sobretaxas e eventuais interseções. Mais do que uma solução pontual, esta iniciativa aponta para uma mudança estrutural. A geografia do petróleo está a ser redesenhada pela guerra. Infraestruturas fora de zonas de conflito passam a ter valor estratégico acrescido e países com alternativas logísticas, como os Emirados Árabes Unidos, ganham vantagem competitiva no mercado energético global. A tendência aponta para uma maior diversificação de rotas e menor dependência de pontos críticos, como o Estreito de Hormuz, num cenário em que a segurança do transporte se torna tão importante quanto o próprio petróleo. De salientar que a ADNOC, proponente da rota alternativa, tem uma presença relevante em Moçambique, após ter adquirido participações nos consórcios liderados pela ExxonMobil e pela Galp no projeto de gás do Rovuma, uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Altura agora para conferirmos a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas.
E assim chegamos ao fim desta edição do Jornal da Noite. Ficamos por aqui. Amanhã estará aqui a colega Sheila Maguman para comandar os destinos do Jornal da Noite. Boa noite, até a próxima. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.